iniciei a gravação aqui. Nós vamos para a apostila, página 16, diferenças entre conto e romance. Vocês percebem isso? Vocês ficam mais calados na sexta? Toda sexta vocês ficam mais calados. Entendeu? Na terça e na quarta, vocês fazem mais comentários, assim, movimentam mais o chat. Na sexta, até a quantidade de bom dia no chat é menor, sabia? Vocês nunca repararam isso, não. Mas, ó, como eu tenho aula com vocês na terça, na quarta e na sexta, até isso. Guardando, nossa, assim, vamos fazer muita coisa no final de semana, né? É, Matheus, com tenência. Meninos, tem feriadão. Feriadão aí, pra vocês descansarem. Olha só, deixa eu dar um recadinho. Não avisaram, não? Segunda é feriado. Provavelmente vai o aviso para vocês ainda. Porque segunda é feriado. Povo de Vitória é feriado segunda e terça ainda. Deve avisar, certeza. Certeza. Porque pra gente já foi passado. Tá? Ah, inclusive, recados aqui. Eu dei o prazo até hoje para as pessoas enviarem as produções que estão devendo. Muita felicidade, né? Muita felicidade, Natália. Muita felicidade. Dei o prazo até hoje, falei, tá, você pode enviar. Quem está enviando o tema, algumas pessoas aqui da sala enviam para mim produções de texto com os temas que eu coloco lá no portal, tá? Eu coloco para a terceira série. Para avisar se essas pessoas, eu vou considerar o texto como uma nota extra, viu? Sempre coloco como uma nota extra para vocês, eu substituindo uma nota que seja baixa, ou se você estiver bem tudo, colocando ponto extra. Então, todas essas produções, além de vocês treinarem, tá? Além de treinar, entra como um pontinho extra para vocês. As pessoas que ficaram devendo textos aí, gente, fiquem bem, procurem organizar. Olha, a organização tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, evitar que no final, né, vire essa correria, meu Deus, eu tenho que dar conta disso, tenho que dar conta daquilo outro. Vocês não têm só redação, são muitas matérias e eu imagino que isso tenha acontecido em muitas matérias, então procure uma organização que já serve para isso, que já é muita coisa. Além disso, vou falar especificamente para quem está se sentindo mais cansado, para quem está se sentindo muito ansioso. Gente, uma das coisas que mais contribuem para eliminar a ansiedade é a organização, é uma rotina. A rotina, ela é fundamental para que você controle. Assim, Ave Maria, ainda bem que hoje a aula, ainda bem que é online, né, Fernanda? Porque senão ainda bem que é online, né? Porque senão estaríamos todos correndo risco. Ah, pronto. Pois é, imagina se não fosse organizada, hein, Fernanda? Imagina se você não fosse. Mas é sério, a organização ajuda muito. A rotina, gente. A rotina ajuda muito nesse processo de ansiedade. Respira aí com o lado esquerdo, Fernanda. Respira aí com o lado esquerdo. Então, hoje é este prazo para vocês enviarem a produção. Quanto a português, tá? Quanto a português, as pessoas que estão abaixo da média, eu vou dar uma atividade de recuperação. Eu não vou passar hoje, por quê?
vocês não vão passar o feriadão fazendo atividade de recuperação. Vocês não vão. Então, terça-feira eu coloco essa atividade. Tá? Terça-feira eu coloco. Na minha aula, terça-feira, eu lembro, tá? Eu reforço isso, da atividade de recuperação, ok? Reforço isso para vocês. Pois bem, olha só, nós estamos trabalhando em textos narrativos. E aqui ele vai colocar conto e romance. É bem importante sempre que você divida isso, gente. Parece que é uma coisa muito boba você ficar falando assim, é um texto narrativo, é um texto dissertativo. Isso é o básico, mas é fundamental. É fundamental, por exemplo, para você compreender bem uma estrutura de texto e não chegar na dissertação do Enem e fazer, por exemplo, uma dissertação, um texto informativo, não uma dissertação, mas um texto informativo, o que é muito comum. Alunos de ensino médio, quando começam a treinar a produção de texto para o Enem, é muito comum que apresentem textos informativos, principalmente quando não tem informação suficiente sobre o tema que está sendo discutido. Aí o que a pessoa faz? Vai pegando informação da coletânea e vai repetindo, vai pegando informação na internet e vai colocando. E vai com isso fazendo um texto informativo. O que acontece? Isso é ruim? Zera a sua redação. Tá? Você vai zerar a sua redação. Então, eu preciso enxergar bem quando eu pego um texto o que tem de comentário, o que não tem, o que tem de narração, o que não tem. E tem umas características muito básicas. Exemplos dos 3 textos básicos: descrição, narração e dissertação. A descrição. Todos os verbos de uma descrição precisam estar no mesmo tempo. Eu não posso produzir um texto descritivo e ter uma mudança temporal ali. Não posso. Todos os verbos no passado, todos os verbos no presente. Futuro não, que eu não vou descrever o futuro, né? Um texto narrativo já pressupõe a mudança temporal, porque há um acontecimento em épocas diferentes. O texto dissertativo pressupõe a defesa de uma tese. Estes elementos, eles podem se misturar. Eu posso, por exemplo, ter uma descrição dentro de um texto narrativo. Claro, dentro de conto, dentro de romance, pode ter a descrição do personagem. Vocês já passaram pelo realismo, acho que vocês estão no romantismo, não é isso, em literatura? Vocês me falaram outro dia que estavam trabalhando com Gonçalves Dias, o indianismo. Vocês me falaram sobre isso outro dia. Então, características. A gente entraram no realismo agora. Então, realismo apresenta muita descrição. O realismo apresenta uma das grandes características do realismo é a descrição do ambiente, é a descrição dos personagens. Nossa, Machado de Assis fazia muito isso. Tem um conto dele, acho que é o Missa do Galo, que ele descreve a mulher, ele descreve as veias da mulher, sabe? Ele fala que ela era tão branquinha que dava para ver as veias dela. E ele vai fazendo essa descrição muito minuciosa, é muito característica. No romantismo, tem uma descrição que é clássica na literatura brasileira, que é a descrição de Iracema. José de Alencar começa Iracema descrevendo, né, a virgem dos lábios de mel, do cabelo mais negro do que a asa da graúna, ele vai descrevendo isso. É uma característica muito forte do José de Alencar. Mas o realismo é uma característica muito presente ali. Então, veja, é uma descrição dentro de uma narração, tá? Dentro de uma narração, eu posso ter opinião? Posso, porque o narrador,
seja ele um narrador observador ou um narrador personagem, ele pode julgar o comportamento de outros personagens. Então, quando ele julga, ele está colocando ali um ponto de vista, fazendo um juízo de valor. Então, ele pode sim apresentar uma dissertação. Então, estes elementos, essas tipologias, descrição, narração, dissertação, elas se misturam, né? Aqui, bom, na segunda série, vocês trabalham basicamente com textos narrativos. Por que eu digo basicamente? Porque eu tento sempre intercalar com a dissertação, para não ficar muita coisa para a terceira série, né? Vocês reparam que normalmente eu falo de estruturas de texto dissertativos, eu falo fora da apostila até. Por quê? Se eu não falar, a gente vai chegar e ver tudo na terceira série. Eu quero que vocês já cheguem na terceira, pelo menos com o básico de uma dissertação. Por isso que a gente vai e volta. E acho interessante também quando a gente aprende pela comparação, né? Pois bem, diferenças entre conto e romance. São dois textos narrativos. Como textos narrativos, eles têm que apresentar elementos básicos e comuns aos dois. Que elementos? As respostas para aquelas perguntas. O que aconteceu? Onde aconteceu? Com quem? Quando? O texto narrativo responde isso. Se você observar, se você pega uma fábula, uma crônica, um conto, um romance, uma novela, uma notícia de jornal. Uma notícia de jornal também é narrativa, só que ela tem obrigação com a realidade. Os outros não. Todos os outros textos narrativos, eles não têm obrigação com a realidade, a notícia tem, mas são todos textos narrativos. Então, se você analisar todos esses textos, esses gêneros textuais, você vai observar que em todos eles nós encontraremos personagens, a ação acontecida com esses personagens, o local, né? O tempo. O tempo pode ser marcado, foi no ano tal, ou não, há muito tempo, ou era uma vez. Essas expressões que marcam, né? Então, estes elementos são comuns. O que diferencia, então, um elemento do outro? Hoje a gente vai trabalhar com a diferença entre conto e romance. Romance é mais extenso. Tá? Ele é mais extenso, ele possui mais conflitos, ele possui a história principal. O conto não, o conto é uma história. Ela é focada em uma ação. Não há ações paralelas. Não há ações paralelas. São os personagens, poucos personagens, e uma ação que não se desenrola tanto. Romance já não. O romance tem os personagens principais e tem personagens secundários. Tem histórias paralelas, tá? Vocês vão encontrar aqui, aí na página 16, esse trechinho aqui. Vou tirar um monte de coisa na frente. Olha só, aqui vou fazer a leitura. Eu sei que é chatinho, mas eu vou fazer. Os contos, página 16, os contos são textos mais concisos. Conciso é resumido do que os romances, publicados em uma coletânea e quase nunca isoladamente. O que é publicado numa coletânea? Pode acontecer o seguinte, eu sou um jornalista e eu publico um conto toda semana no jornal. Tá. Mas eu vou publicar independentemente. Eu vou publicar um livro com um conto? Não, né? Um conto tem no máximo 5 páginas, eu não vou publicar um livro assim. Por isso que ele fala, ele vem publicado normalmente em coletânea. Então, os contos de Machado de Assis, todos os contos dele ali, certo? Por isso coletânea, e quase nunca isoladamente. Mas o tamanho não é a característica mais importante e diferenciadora dos romances. O conto apresenta apenas uma trama, uma unidade dramática,
E tem uma estrutura fechada, ou seja, com somente um conflito, sem focar histórias secundárias e paralelas, que eu acabei de falar. O espaço é restrito, o espaço-lugar. Não tem muito cenário, ele é restrito, assim como o tempo da narração. Já o romance é plurivalente, apresenta várias tramas, várias histórias, vários conflitos e personagens secundários, ou seja, várias células narrativas. Outra característica do romance é a simultaneidade dos conflitos, que estão interligados e se desenrolam ao mesmo tempo, influenciando-se uns aos outros. Quanto ao espaço, o romance pode apresentar uma pluralidade espacial. Vai comparando aí, de início aqui da discussão, com uma novela, que você tem um personagem principal. Apesar de que novela é um gênero textual ainda mais extenso do que o romance. Mas você já vai percebendo, tá? Geralmente se desenvolvem apenas no local. No romance, os personagens podem deslocar-se várias vezes, desde que o conflito justifique essa movimentação. Ele vai de um lugar a outro. Tá? Em relação ao tempo, o romance também permite mais flexibilidade. Pode-se passar em poucos dias ou acompanhar várias gerações de uma mesma família. A quantidade de personagens também pode variar, chegando a um grande número. Várias gerações de uma mesma família, isso acontece, e acontece com o clássico da literatura latino-americana, 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura com 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão faz isso. E olha que coisa. É um espaço restrito no sentido de ser apenas um vilarejo. Mas nesse vilarejo existem as casas onde acontecem as ações. 100 Anos de Solidão, o personagem, assim, a história contada é a geração de uma família. Tá? Geração por geração de uma mesma família. É um livro bem difícil de ser lido. É um livro muito complexo. Principalmente, assim, o personagem, assim, de toda geração da família, o personagem mais velho tem o mesmo nome. Então, assim, o avô, não, o bisavô, o avô, o pai, todos têm o mesmo nome, porque era uma tradição da família o primeiro filho ter o nome do pai. Então chega um ponto que você começa a ler e fala assim, meu Deus, de quem ele está falando agora? Ele está falando do pai, ele está falando do filho, ele está falando do avô, ele está falando de quem? Então você precisa ler com uma atenção muito grande. Para ter ideia de como isso é conflituoso, algumas versões do livro vêm com a árvore genealógica, para você ir consultando e não se perder na história. Ele vem o que eu tenho, a versão que eu tenho vem no finalzinho do livro, vem a árvore genealógica para você seguir e não se perder na história. Então, acontece isso, assim, vai passando geração por geração. Existem autores somente contistas, escrevem só contos, existem só romancistas, mas é bem comum que eles produzam os dois, como Machado de Assis, né, que vocês vão estudar agora no realismo. Machado tem romances publicados, mas tem contos publicados também. Muitos contos, inclusive contos muito bons. Né? Eu acredito até que uma boa maneira de começar a ler, de modo geral, eu acho que uma maneira das pessoas desenvolverem a leitura é lendo conto e crônica. Porque são curtos. A Cartomante, eu gosto muito de A Cartomante. Eu ia até citar agora. Machado de Assis tem muitos, assim, o mais conhecido é A Cartomante, o Missa do Galo é um que eu gosto muito também. Você vê que é uma coisa complexa, né? Os personagens de Machado de Assis. Gente, se você pensar, cara, calcula, Machado de Assis não terminou o ensino médio, gente.
sabe? Isso que eu acho incrível na genialidade dele. Tá? O cara funda a Academia Brasileira de Letras, produz essas obras. As obras dele são referências de língua portuguesa por conta de um português perfeito. E escreve esses textos assim tão profundos. E é um cara que assim teve muita dificuldade na vida, né? Descendentes de negro numa época em que o preconceito era maior ainda do que hoje. Não teve oportunidades na vida, não teve oportunidade de estudar, inclusive. Então eu acho isso incrível. Acho incrível que uma pessoa com todas essas condições de vida tenha produzido o que ele produziu. Acho outra coisa o seguinte, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar. Como de qualquer autor. De repente, assim, eu posso gostar de ler, gosto de literatura, mas não gosto de determinado autor. Tudo bem, tudo bem. Acho que qualquer pessoa pode gostar ou não gostar do estilo de escrita de Machado de Assis. Mas tem que concordar que foi um feito, né, gente? Tem que concordar que o cara era incrível, né? E a gente dá pouquíssimo valor, né? Você vê que eu acho que a Carla, eu até falei para ela colocar no portal, eu acho que ela colocou a notícia que há um mês e pouco, 2 meses, as obras dele foram publicadas nos Estados Unidos. 2 dias já estava tudo esgotado. Esgotado, sabe? Fora do Brasil. Então, assim, fora do Brasil, Machado de Assis está sendo lido mais do que no Brasil. Isso é triste. Então, eu acho ele incrível mesmo nesse sentido. A construção do texto dele é incrível. Então, por mais que você tenha o direito de gostar ou não gostar. Então, eu acho isso, assim, uma boa maneira das pessoas começarem a desenvolver o gosto pela leitura é lendo conto e crônica também. Né? A crônica ainda é mais fácil, porque a linguagem da crônica é sempre muito mais simples, né? Uma linguagem muito simples. Como trata de coisas do cotidiano, a gente se reconhece mais naquela história ali. E aí, cara, você lê uma crônica por dia, você não gasta 5 minutos do seu dia, né? Uma crônica ou um conto. Você não gasta 5 minutos do seu dia lendo aquilo e calcula no final do mês quanto você vai ter lido. Vai ter lido um livro inteiro. Vai ter lido um livro mínimo por mês. Né? E vai desenvolver este gosto. Olha, um outro ponto aí, esse eu quero discutir muito em relação a romance. Que é muito senso comum das pessoas acharem que quando se fala em romance está falando de histórias românticas. Sim, comprou. Guilherme deixa um recado aqui pra vocês, gente. Viram aí, né, meninos? Atividade do professor. Hoje às 16 horas. Vamos lá, então. Vamos voltar. Então, olha só. Eu vejo muita gente confundindo isso. Confundindo o conceito real do termo romântico. Romance. Olha, romance, como gênero literário, assim como conto crônica, né? Como gênero literário, é um texto narrativo que possui essas características que eu acabei de ler. Mais extenso, com vários conflitos, vários personagens. Romance como gênero literário. Este romance precisa falar de amor? O homem romântico da literatura é o homem que manda flores, que abre pó? Não. O homem romântico é aquele que tem um ideal, que acredita no ideal. Isso é uma coisa muito,
muito louco, assim. Por causa dessa definição, tem um monte de gente que fala assim, meninos principalmente, que querem dar uma de... né, não gosto de romances. Gosto de... Vamos pensar em filme. Vamos comparar com filme. Não gosto de romances. Gosto de filme de guerra. Filmes de guerra são extremamente românticos neste conceito de romântico que eu estou falando com vocês. Tá? Um homem-bomba é um homem romântico. Se ele não fez aquilo, obrigado. Se ele faz aquilo por acreditar. Se ele faz aquilo porque acredita naquilo ali, viu? É diferente de quando ele faz o homem-bomba ou qualquer pessoa, viu? É diferente de quando ele faz por ser obrigado. Então, o homem romântico é aquele que acredita no ideal. Então, quando falam para você, é um romance, não necessariamente é uma história de amor. Outro exemplo que a gente tem aqui na literatura de romance que atravessa a geração, aqui no Brasil, é Ana Terra, de Érico Veríssimo. Vocês ouvem falar com frequência de Luiz Fernando Veríssimo, né? Aquele autor da crônica O Lixo. Todo mundo aqui já leu O Lixo uma vez na vida. Né? Que o homem e a mulher se encontram lá na área de serviço e começa um a falar do lixo do outro. Todo mundo já, em algum momento, viu você ler. Até comigo mesmo vocês já viram, né? Não, Fernanda. Ah, Fernanda, procura aí. Anota aí, Fernanda, para você procurar depois da aula. Crônica O Lixo. Possível, Fernanda? Acho que você vai lembrar. Pequenininha, rapidinho você lê. Nossa, 2 minutinhos você lê a crônica. Crônicas são assim curtinhas. Pois bem, essa crônica é de Luiz Fernando Veríssimo, que é um gaúcho, é vivo ainda, produz um pouquinho, ele escreve crônicas para o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre. Mas já está bem velhinho. O pai do Luiz Fernando Veríssimo era o Érico Veríssimo, já falecido. Érico Veríssimo escreveu a história de uma família e essa família aparecia em livros diferentes, sabe? Em livros diferentes. O primeiro romance se chama Ana Terra. E é muito bom. Inclusive eu tive uma aluna. Uma vez que o nome dela era Ana Terra por conta dessa personagem. A mãe tinha lido o livro e tinha gostado muito e tinha colocado na filha o nome de Ana Terra por conta da personagem. Que era uma personagem forte, assim, muito interessante. E essa personagem aparece em outros livros de Érico Veríssimo. Então, isso de passar por gerações de família pode acontecer no mesmo livro, como 100 Anos de Solidão, mas pode aparecer em livros diferentes. Né? A gente tem, por exemplo, romances extensos. Poliana. Poliana são 3 livros que pegam toda a vida da Poliana. Então, o primeiro livro é Poliana Menina. O segundo livro, Poliana Moça. E o terceiro livro, Poliana Mulher. Então, é uma trilogia. O primeiro conta toda a vida da Poliana enquanto criança, enquanto menina. O segundo livro, toda a vida da Poliana enquanto adolescente. E o terceiro livro, a vida da Poliana adulta. Parou, tinha que vir o Poliana idosa, né? Olha, vamos seguindo. Ele vai falando sobre contos, a produção. A verossimilhança na narrativa. O que quer dizer com verossimilhança? Olha aqui, as duas imagens. Os dois conceitos. E aí ele vai dizer aqui, nessa definição aqui no quadrinho,
Um conto ou um romance não são amontoados de ideias dispersas. Nenhum texto, inclusive a dissertação que vocês produzem, não pode ser um amontoado de ideias dispersas. Tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica. Elas estão conectadas, formando um todo coeso e coerente. Quando eu falo coeso, tem a ver com a estrutura, como eu ligo essas informações, e coerente tem a ver com o sentido. Essas ideias obedecem a uma lógica do texto, que o torna verdadeiro ao leitor. A isso se dá o nome de verossimilhança. O que é isso? A questão da verossimilhança, assim, tem que ter uma certa lógica, né? Olha aqui, outro quadrinho aqui que vai ajudar na definição. Para que o autor considere uma história verossímil, ele não pode encontrar linhas soltas, ou seja, ações que não sejam motivadas ou que não gerem consequências na história. É aquela coisa de falar assim, ah, não, jamais, jamais aconteceria. Apesar de que, né, gente, hoje em dia, eu acho que hoje em dia, porque a gente tem acesso às informações, mas a gente vê umas notícias no jornal que a gente pensa assim, meu Deus, se eu visse isso em um filme, eu ia falar, não, né? É mentira. Outro dia até a gente discutiu sobre isso quando eu citei sobre aquela. Acho que foi com vocês mesmo, né? Que eu citei sobre a mulher que foi pro hospital nos Estados Unidos. E aí uma das enfermeiras era uma irmã que ela procurava há muito tempo. Acho que foi com vocês que eu falei sobre isso, né? O que foi? O que foi? Não, foi aqui não. Que susto, gente. Vou repetir, mas aqui ficou tudo normal. Ah, que susto que vocês me deram agora, gente. Esse barulho. Não encostei em nada. Eu entendi nada, gente. Não encostei no computador. Que estranho. Ai, João, ainda bem. Tá vendo? Essas doidas aí. Eu nem encostei no computador. O computador tá aqui na frente, nem encostei nele. Sei não, gente. Tá vendo? Não foi pra todo mundo. Ai, gente, vocês ficaram matados do susto agora. Matados do susto. Pensei que, meu Deus do céu, alguém invadiu o computador, tá passando uma coisa horrorosa pra... Ai, gente, não se faz. TBDAL. Credo. Vou repetir o que eu falei. Ai, mata do susto. Ai, deixa eu abrir a janelinha aqui. A janelinha da fala. Nossa, na hora eu só pensava assim. Eu não sei se vocês viram uma notícia, saiu na tribuna de domingo, que mais de 5.000 pessoas já foram demitidas por conta de comportamento inadequado no home office, no trabalho online. Quando vocês começaram, eu falei, meu Deus, o que esses meninos estão vendo? Você é demitida, sabia isso? Só me vinha a notícia na cabeça de 5.000 pessoas demitidas por comportamento inadequado nas reuniões ou no trabalho online. E aí começou todo mundo, que é isso, que isso foi aparecendo pra ele, gente. Só me vinha isso na cabeça. Então, nossa, não sei nem o que é isso, Yasmin. De fanfic, por acaso? Tá bom, beijo, a gente já tá quase encerrando também. Vai ser. Aqui, menino, já vai. Já já. É... Enquanto vocês ouviam esse barulho do além aí, não sabemos o que é,
Acho que foi Gabriel Garcia Marques e Machado de Assis que vieram aqui. Devem ter gostado de alguma coisa que eu falei. Eu estava no meio do barulho falando sobre a verossimilhança. Verossímil é aquilo assim, a gente pode achar, a gente acha que aquilo pode acontecer, tá? E até eu falei assim, tem umas coisas muito loucas assim que acontecem na vida real. E citei o exemplo que eu já tinha falado para vocês em outra aula, daquela mulher que nos Estados Unidos foi internada para tratar do corona, e lá uma das enfermeiras era uma irmã dela que ela há 30 anos procurava por essa irmã. Quando a gente vê isso no filme, a gente pensa, imagina, ela foi justo para o hospital que estava a irmã, coisas não acontecem. Aí prova que acontece, né? Prova que acontece. Então tem umas coisas muito loucas. Vocês viram essa semana a imagem da menina que foi arrastada por uma pipa? Uma raia? Papagaio? Sei lá como é que vocês chamam. Pipa, papagaia, raia. Aquilo ali, gente, tem coisa mais surreal, tem coisa mais literária do que a imagem daquela menina na pipa. Não é? Parece. Se a gente encontra aquilo ali numa obra literária, a gente pensa. Ai, meu Deus. Se a gente encontra aquilo numa obra literária, a gente pensa assim, gente, né? Muito. Então, o verossímil tem essa relação, assim, isso não é de todo uma verdade, mas pode ser verdade. E vamos combinar que a realidade hoje é mais louca do que qualquer ficção, né? A realidade que a gente vive hoje é mais louca do que qualquer ficção que a gente possa encontrar por aí. Quem não viu, procurem a imagem, procurem na internet da menina que voa na pipa. Ela voa na pipa. E é muito louco, né? Porque você pensa assim, meu Deus, mas era uma cena. Ai, gente, horrível o que eu vou falar, mas não era uma cena bonita? Porque horrível isso que eu tô dizendo, né? Falo isso porque eu sei que a menina tá bem, mas muito literária aquela cena, muito literária. Meninos, a gente tá chegando o final. Manda pra final daquela vez. Olha só, obrigada aí pela presença de vocês, apesar de vocês ficarem calados. Desculpa o barulho que eu não sei de onde veio. Bom final de semana, bom feriado pra vocês.